Buarque. Então, a vida do PT é uma vida muito dinâmica do ponto de vista do debate interno e durante todo o ano passado, a proposição do nome da ministra Dilma Rousseff foi objeto de debate no partido, inclusive da eleição das nossas direções estaduais, municipais e nacional, que assumirão em fevereiro a condução do partido. Deputado Zenaldo Coutinho, como é que o senhor vê essa longa explanação do deputado Carlos Abicali? Em parte, a gente pode concordar, mas em parte não há como concordar. Primeiro, nós temos que considerar que essa questão de números de realizações, elas são bastante distintas nas mais variadas áreas. Citou, por exemplo, a questão agrária. Nós sabemos que até hoje enfrentamos problemas seríssimos com o MST, com manifestações graves, invasões de terra, etc. O governo Lula, por exemplo, deve muito em termos de assentamentos. Não só invasões, não, até destruição de laranjais, de patrimônio, quer dizer, uma desordem instalada no movimento organizado dentro do nosso país. Em face desses fatos, nós temos que analisar dois aspectos. O primeiro, o que avançou o governo Lula em termos de assentamentos? Muito pouco, se levarmos em conta o que vinha sendo feito com as centenas de milhares de assentamentos no país. Então, há um débito do governo Lula. Segundo, essa leniência de alguns aspectos, conivência de alguns setores do governo com esses movimentos que vêm depredando o patrimônio privado, destruindo a galinha dos ovos de ouro do Brasil. Porque se nós temos avançado muito e conseguindo avanços na balança comercial, vai muito em razão do agronegócio, dos nossos agricultores, dos nossos produtores rurais. Quer dizer, então aí é um dos graves problemas que nós temos a ser resolvidos para o futuro, porque é uma herança preocupante. Nós temos que ter estabilidade no campo para ter a garantia da comida barata na mesa do brasileiro e a garantia de exportações também. Há outros números que nós temos que considerar, por exemplo, também com referência à rede de proteção social. É verdade que houve ampliação, é verdade, e haverá de ter ampliação. O Brasil vive novos momentos. Se a gente supera uma fase onde havia praticamente uma inércia governamental em razão daqueles mais pobres, dos excluídos, e no momento que se agiu efetivamente para integrá-los, é claro que a pressão do movimento social sempre houve e haverá de ter sempre, como há hoje. Existe hoje, nós estamos aqui hoje com a Câmara dos Deputados tomada por trabalhadores reivindicando a redução da jornada de trabalho para 40 horas. Quer dizer, os movimentos de trabalhadores, os movimentos sociais vivem se organizando e uma democracia vive disso. E é claro que nós temos que aperfeiçoar, nós temos que evoluir. Agora, não há como comparar o passado histórico da Dilma com o passado de Zé Serra. Zé Serra tem conhecimento nacional por tudo que fez, pelos cargos que ocupou, pela liderança que exerceu e que exerce. E, aliás, um fator também que será importante para trazer processo eleitoral é o que está sendo feito no governo de São Paulo. A verdadeira revolução em termos de obras, de serviços, de avanço na qualidade do serviço, na seriedade da administração, na honestidade da gestão pública. E não é sempre que uma pessoa é boa que os seus amigos o são. Nós tivemos, por exemplo, ao longo dos 8 anos de governo Lula, uma série de problemas, uma série de escândalos bem próximos ao gabinete do presidente. Então não quer dizer que todos os amigos do presidente sejam bons. Nós temos que ver o que é que ela vai anunciar que será feito, quais os seus compromissos, qual a sua história verdadeira e que capacidade ela terá de agregar e aglutinar a aliança em torno do seu nome. Nós ainda não estamos no momento das convenções. Há muito ensaio, muita discussão, muitos debates, mas nós ainda não definimos aquilo que vai acontecer nas eleições. Quais serão os candidatos verdadeiros que nós teremos? Ciro Gomes é candidato, Marina Silva é candidata, quer dizer, Dilma é candidata, Serra vai ser candidato. Quer dizer, todas são dúvidas que ainda a mídia tem explorado. No PSDB nós temos uma convicção, José Serra é nosso candidato. José Serra está posto como o nome que o partido todo está pleiteando, reivindicando, pedindo a ele que assuma a condição de candidato. Mas ele mesmo já disse que só vai decidir em março ou abril, né? Claro, foi na minha primeira manifestação que eu evidenciei essa responsabilidade administrativa do José Serra. O próprio eleitor, e o eleitor brasileiro não foge a essa regra do mundo, vai pensar efetivamente em eleição no momento eleitoral. Nós temos etapas a vencer. Imagine se o Zé Serra, há um ano atrás, como muitos queriam que ele já se anunciasse candidato, ele estaria deixando de governar São Paulo e tinha que estar viajando pelo país todo, para anunciar a sua candidatura. Ou seja, antecipando um processo que prejudicaria os resultados da sua administração. E nós não podemos esquecer que ele foi eleito para governador de São Paulo.
Então, neste momento, ele há que demonstrar a sua capacidade, até porque será, com certeza, uma grande vitrine no processo eleitoral. Bom, vai chegar um momento que ele vai ter que decidir. Claro, e que ele vai anunciar não apenas a sua candidatura, mas terá todo um lastro de resultados político-administrativos da sua gestão frente ao governo de São Paulo. Como quando ele foi ministro, um grande ministro, ministro dos genéricos, o ministro que conseguiu fazer com que os medicamentos de AIDS no Brasil fossem dados acessibilidade a todos os doentes. Ou seja, o Zé Serra, pelo ponto de vista social, administrativo, político e pessoal, é uma pessoa de extrema competência, é um homem extremamente dedicado, sério, que nenhum da oposição pode questionar a seriedade de Zé Serra, a sua competência. Pode dizer, não gosto do PSDB, não gosto deste, não gosto daquele, mas Zé Serra tem um conceito que é uniforme no país, um conceito de homem probo, um conceito de homem trabalhador e competente. Deputado Carlos Abicalil, nosso tempo está chegando ao final. Depois nós veremos se foi equilibrado ou não, mas está chegando ao final. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, em relação aos assentamentos, é muito bom que se faça esse debate. As intervenções estão equilibradas. Claro. Então, é muito bom que se faça mesmo um balanço dos assentamentos brasileiros, que não podem ser medidos apenas em quantidade de lotes ou títulos que até hoje não existem distribuídos. Nós herdamos assentamentos, o meu estado é o segundo maior em densidade de assentamentos do país. O estado do Zenaldo é o primeiro, que é o estado do Pará. Era bom mesmo fazer uma comparação do que eram os assentamentos realizados anteriormente ao nosso governo e o que são os novos assentamentos hoje. É bom verificar os números de construção de casas, de moradias nos assentamentos. É bom verificar os números do Luz para Todos chegando aos assentamentos. É bom verificar os números do acesso a crédito. É bom verificar os números do acesso à educação nos assentamentos. Agora, é bom verificar os números da produção, da agricultura familiar. Em relação a dúvida crédito, alguma. Assistência técnica. Sem dúvida alguma. Muitíssimo. Até porque nós temos muito fracasso de assentamento. Claro, também. Agora os fracassos de assentamento não podem ser atribuídos a esse governo. Eu citei aqui algumas coisas que são elementares. A residência para o assentado não é fundamental? A assistência técnica para o assentado não é fundamental? O acesso a crédito, o acesso à educação não é fundamental? Então vejamos que há uma série de outras iniciativas que se acoplam à Política Nacional de Desenvolvimento Agrário que o governo anterior, para sustentar estatísticas de distribuição de lotes, não cuidou exatamente como deveria. Mas essas críticas não sou eu que apresento. Os claro. próprios movimentos de trabalhadores apresentam, como você disse, apresentarão cada vez mais. Agora, nós vamos comparar, sim, os números de investimentos em assentamentos com um e com o outro. Não há como não fazer. Isso é obrigatório que se faça. A expansão da oferta educacional, a compra de alimentos da merenda escolar da agricultura familiar, a sustentação do mercado interno com barateamento de alimentos, fundada não somente no agronegócio, mas fundada especialmente na agricultura familiar, que produz 70% do que é consumido internamente ao país. Então, há alterações importantes. Em relação à figura proba, seguramente a Dilma Rousseff tem probidade para ser demonstrada em qualquer momento da sua vida pública e, mais particularmente, nas tarefas executivas que vem exercendo ao longo do seu período de vida política, seja no Rio Grande do Sul, seja mais recentemente em nível de governo federal. Evidentemente que nós teremos necessariamente de prestar contas do que fizemos. Isso não é inescapável. Se o José Serra fez como ministro, ele falará do período que fez como ministro. Agora, a lei do genérico não nasceu no Poder Executivo. A lei do genérico nasceu aqui, na Câmara dos Deputados. E foi uma intensa batalha até o convencimento das forças que estavam ocupando o governo. E por justiça, o ministro da Saúde que adotou o genérico foi Jamil Haddad, que morreu recentemente. Recentemente no Rio de Janeiro. Foi até a Índia, foi a China, foi ele que adotou. Isso. Agora, é forçoso reconhecer que o Serra fez um grande trabalho para a implantação definitiva. Inclusive no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que durante muito tempo, inclusive, foi muito violado, muito violentado. E hoje é referência internacional o Sistema Único de Saúde. Agora, infelizmente, nosso tempo está esgotado. O tempo nosso está esgotado nesse programa. Tirano. Mas esse debate que é apaixonante, né, Zenaldo? Vai ser feito pela população nas campanhas eleitorais com muita certeza e tenho absoluta convicção. O melhor para o patrimônio da democracia brasileira é exatamente revelar as diferenças e demonstrar com clareza o que nós desejamos fazer no porvir. Bom, eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Zenaldo Coutinho, do PSDB do Pará, que foi líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados, e Carlos Abicalil,
que é vice-líder do PT e é de Mato Grosso. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.